Nossos canais oficiais, a gente tem vários lugares onde vocês podem se manter atualizados sobre a comunidade e trocar ideia. No LinkedIn, no Twitter, né? E no Instagram tem os canais oficiais da Liferay, Liferay BR e Liferay Latam. O Slack da comunidade, né? Então, como eu falei, o canal hashtag Lug-Brasil com Z, né? Na comunidade. Vou jogar o link aí já para vocês entrarem. E também a página do Meetup, onde vocês se inscreveram, né? Então, vocês podem entrar lá e sempre ficar sabendo dos eventos em primeira mão, tá? Opa, deixa eu passar aqui. A gente está fazendo destaques da comunidade agora, desde o nosso encontro passado, reconhecendo a participação de pessoas que dão contribuição para a comunidade. O nosso destaque desse mês é o Marco Antônio. Não sei se Marco está por aí, eu não estou vendo a lista de presentes. Marco, se você estiver por aí, abre aí esse microfone, Marco, fala comigo. Oi, pessoal, estou aqui. Boa noite, Marco, como vai? Obrigado pelo destaque. Marco, eu fiz questão de colocar aqui o Marco, porque eu fui pegar a lista dos presentes nos nossos encontros, nos nossos meetups, e Marco é o mais assíduo de todos os meetups que a gente já fez até agora. Então, é uma super maneira de contribuir, participar, dá um olá aí. Se apresenta, Marco, para a galera. Bem, meu nome é Marco Antônio, eu trabalho na Embrapa. Hoje a gente está tentando fazer a migração, né? Tem uma contratada tentando fazer a migração. Hoje a gente está com a versão 6.2, né? A gente está indo para 7.4, né? Se Deus quiser, final do ano aí, acho que a gente tem essa etapa concluída. Muito bom, Marco. Obrigada, viu? A gente te agradece muito. Você está em que cidade, Marco? Estou em Brasília. Em Brasília, legal. Legal. Muito obrigada, a gente agradece muito pela participação. O Marco está sempre aqui, sempre trocando ideias, sempre participando dos meetups, então a gente agradece aí nosso destaque da comunidade desse mês. Ô, Anne. Diz aí. Obrigado. Deixa eu falar um pouquinho. É o Bruce. Oi, Bruce, tudo bom? Fala, Bruce. Falar um pouquinho do Marco Antônio. Marco Antônio, eu conheço ele desde criança. Ele é escoteiro. É uma pessoa... Nós dois fomos escoteiros, né? Ele é um pouquinho mais velho que eu. É um cara nota 1000 mesmo. Valeu, Bruce. Eu também sempre esforçado, sempre diferenciado. Legal, Obrigado. Bruce. Valeu. Beleza, pessoal. Então aí eu vou pedir uma salva de palmas virtuais para o Marco. Valeu, Bruce. Obrigada por trazer também aí o depoimento. Escoteiros do LUG. Vamos abrir esse subgrupo aí, escoteiros. Quem mais foi escoteiro aí? Bota no chat. Se tiver mais alguém, a gente vai reunir aí essa galera. Valeu, obrigada, hein, gente? Valeu de verdade pela contribuição. Então, vamos seguindo, né? O nosso encontro, chegamos, como eu falei, no 14º encontro, o LUG está crescendo, a gente tem cada vez mais encontros, mais conhecimento sendo trocado, mais contatos. E hoje eu tenho o prazer de agradecer de novo a participação da Rose, que no ano passado já trouxe talk para a gente, ela escreve no blog da comunidade, apoia os eventos, então ela é uma pessoa que está trabalhando como consultora dentro da Liferay, mas não somente isso, ela contribui muito com a comunidade, no compartilhamento de conhecimento. E eu conversando com Rose, né, ela veio falar comigo, e aí, Anne, vamos fazer uma talk para a comunidade? Eu, claro, Rose, vamos nessa. O que você quer falar? Porque quem entende aqui muito mais do que eu é você, né? E aí ela veio falar justamente dessas ferramentas, né, para facilitar o desenvolvimento front-end. Eu vou deixar ela explicar um pouco mais, mas é um assunto novo, um assunto quente, que eu acho que vai ser bem legal. Lembrando que o vídeo dessa talk vai ficar disponível depois no YouTube, tá, pessoal? Para vocês compartilharem aí com as equipes, com o pessoal do time que não conseguiu vir. Rose, eu vou parar de compartilhar aqui minha tela e vou deixar você se apresentar aí para o pessoal. Ótimo, muito obrigada, Anne. Bom, como a Anne falou, meu nome é Roselaine, mas o pessoal me chama mais de Rose, porque é mais simples, tanto na Espanha, quanto na Irlanda, quanto até no Brasil, né? Eu estive trabalhando na Liferay Madrid por quase 2 anos, e faz 1 ano e pouco que eu mudei agora para a Irlanda, então estou aqui na Irlanda, sou brasileira, tá? Mas desculpa se eu acabar errando, me enrolando com o português de algum modo, porque eu trabalho normalmente em espanhol, em inglês e em português também. Então, a gente vai se enrolando às vezes na hora de comunicar, explicar sobre uma
uma library, nunca acabo me enroscando um pouco entre falar em espanhol, ou em português, ou em inglês. Então, só peço desculpa pelo idioma, que a cabeça às vezes não funciona bem, mas de Lifer, como a Anne falou, eu entendo bastante, venho trabalhando com Lifer os últimos 8 anos, conheço desde a versão 5 até a versão 7.4, então qualquer dúvida, vocês podem me interromper durante a talk e vamos começar. Não, sobre as dúvidas, isso pode me interromper, não tem problema, assim, a gente, às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro, ou se eu passar muito rápido por algo, tá? Vou compartilhar a minha tela. Ok. Bom, não sei. Tá conseguindo ver minha tela? Sim? Então, sim. Tá a tela certa? Ou tá a tela? Tá a tela com... Tenho 3 telas. A gente está vendo Com o aqui slide, não? Isso, Superman, we need a super Tá. front-end developer, é isso. Bom, esse tema, como a Anne falou, é um tema bastante novo. A Lifer vem se desenvolvendo e esforçando bastante por melhorar o máximo possível e integrar na plataforma as últimas bibliotecas e plataformas front-end. Então, por isso, é algo assim que a gente vai ver desde onde começou, a diferença entre as toolkits, e a gente coloca aqui, né, a foto do Superman, porque eu comecei a estudar web quando tinha 12 anos. Antes, para saber front-end, a gente só precisava saber um pouquinho de o que era um HTML, era um JS, um arquivo CSS, e hoje em dia virou esse mundo de coisas, já não é mais tão simples, né? Bom, vamos seguir. Bom, o sumário de hoje, então, vamos fazer uma breve introdução, explicando um pouquinho relacionado ao React com Lifer, a parte que a própria plataforma está integrando no produto as novas libraries de mercado. Vamos ver a diferença, então, dos 3 toolkits que temos hoje, para vocês não se perderem ou saber o que utilizar e quando utilizar, tá? Algumas dicas, né, alguns tips and tricks, que é no momento de integrar uma SPA, uma aplicação SPA, que é o que vem trazendo com esses frameworks, umas dicas que você tem que prestar atenção no portal, e as vantagens das bibliotecas compartilhadas, e a gente termina um pouquinho falando sobre o Remote App, que é o novo assunto. Acho que se você está seguindo as coisas novas do Lifer, vai ver que a Lifer está falando e comentando muito. A gente teve uma talk até, que se você perdeu, deveria haver, sobre objects aqui na community, 2, acho que uma anterior à minha, outra, né? E ali comentou sobre objects, então a gente está trabalhando, está tentando ir no mundo também low code, e nisso entraria um pouco a remotes apps. E aí vou tentar terminar explicando um pouquinho, uma breve pincelada sobre isso. Tá. Bom, aqui é tema mais de curiosidade, né? Eu vou focar a grande parte mais dessa talk explicando umas diferenças depois e truques com React, porque a própria plataforma ela está investindo e está utilizando o React internamente. Se você não sabia, sabe que agora sim, a partir da versão 7.2, acho que começou a integrar o React, na 7.3, e agora na 7.4 quase que conseguimos eliminar toda a outra biblioteca que tínhamos e estamos substituindo pelo React. Então, por que a Lifer acabou escolhendo o React para integrar na plataforma? Primeiro, que é uma biblioteca bastante estável de mercado, né? Ela oferece grande performance para a gente trabalhar com aplicações SPAs, Single Page Application. Também o fato dela ser client-side, server-side, ajudou bastante na decisão, mas o principal, assim, até uma de curiosidade, é o fato que antes nós trabalhávamos com Metal.js, tudo era construído com Metal.js e UI, e é muito semelhante ao React. Então, para migração, o que se está fazendo hoje em dia é eliminando tudo que era Metal.js e UI,
trocando por React. E como é muito semelhante, então está facilitando essa migração. Bom, então aqui falando como podemos integrar e criar aplicações super modernas dentro do nosso portal, né? Nós temos hoje em dia 3 toolkits, que seria o Blade, o Geoman com Lifer.js e o Lifer CLI, que é o Lifer CLI, que seria o mais novo. Se a gente ler por ordem, seria no caso... Opa. O Blade foi um dos primeiros que começou a implementar React e Angular, e a diferença é que quando você cria um projeto com Blade, você vai se assustar um pouco porque as versões de Angular e React estão um pouco defasadas. Você pode substituir essas versões e atualizar, não tem problema no package JSON, mas ela cria com Java integrado. Então, isso daqui seria mais para as pessoas que têm muita facilidade com Java, pouco front-end e quer trabalhar e utilizar os serviços OSGI do Lifer e trabalhar mais com Java, né? E somente enviar os dados para SPA. E para isso seria o Blade. Então, existe uma grande diferença e muitas vezes eu vejo na comunidade o pessoal dizendo que criou o projeto, mas que está perdido porque a estrutura dele fica bastante complexa. Depois eu posso criar e mostrar agora para vocês como fica a estrutura com Blade. Mas ele basicamente, ele pode ser criado tanto um widget Vue, Angular ou React, só que integrado com Java. O que a gente teve como aproximação, como segunda aproximação, mais assim, para o mundo front-end, sem ter que saber a pessoa utilizar um Eclipse, sem a pessoa ter que ver um código Java ali, porque Lifer vem desse mundo Java, né? Java com Portless, JSPs e JSF, inclusive, mais no passado. Então, a segunda toolkit que criamos foi o Lifer.js, que se trabalha junto com o Geoman, que Geoman é responsável pelos templates, Lifer.js tem gravado aqueles templates, então ajuda a compilar e criar os projetos mais parecido ao mundo front-end, né? E como último, que será mais o assunto de hoje, nós temos o Lifer CLI, que é uma versão, digamos, bastante melhorada do Lifer.js, até... Na verdade, muitos dos projetos, eu acredito que estejam utilizando ainda Lifer.js, porque essa nova versão ela foi lançada basicamente no fim do ano passado, nem foi documentado nada sobre ela ainda, temos a documentação basicamente do GitHub, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, eu queria explicar para vocês as vantagens dessa ferramenta e como criar, e como a gente está melhorando a parte de performance das aplicações com essas evoluções. Bom, sobre o Blade, se você não conhece como instalar no próprio site da Lifer tem como instalar o Blade CLI. Geralmente, você instalando no Developer Studio, você já tem o Blade instalado no seu local. Claro que se você estiver utilizando um Mac ou Linux, você tem que fazer um passo extra para exportar a variável. Mas aí, quando você vier aqui e executar, você já deveria ter acesso ao Blade. Normalmente, eu tenho o costume de criar sempre os módulos pelo terminal, não utiliza, por mais que eu utilize alguma ideia, eu prefiro criar por aqui, porque eu acho mais simples e mais fácil de ver. Por exemplo, dentro de um Life Workspace, se você só digitar Blade Create, você pode ver todas os templates de projeto que temos disponível. No caso, todo mundo conhece, que vem do mundo Lifer, conhece o que seria um MVC Portlet, né? E aqui, no caso, temos os 3 que eu estive comentando que utiliza as bibliotecas mais novas. Se a gente escolher, por exemplo, 12, que seria o React, né? Aqui tem o número 12, então vamos por teste. React com Blade. Aqui vai gerar um projeto com React e com Blade. E a gente pode validar aqui este projeto. Como eu comentei, um projetinho criado com Blade. Ele vem com um package.json. Você pode instalar mais dependências. Ele vem com resources, que dentro você vai conseguir encontrar, então, o seu arquivo JavaScript.
mas também vem com a parte de Java, né? Que está fazendo aqui, na verdade, o que faz é um wrapper de tudo e injeta o que foi feito em React dentro de um módulo, de um portlet, basicamente. Isso é um ciclo de portlet. Então, aqui, se você ver, temos a classe portlet, como eu comentei, com o Java. Então, quando utilizar esse, realmente é somente se a pessoa não tiver muita prática com aplicações front-end, preferir ir mais para o módulo Java para poder, por exemplo, fazer uma referência aqui de um serviço, um local service. Hoje em dia, tenho que dizer para vocês que todos os local services quase e services que a gente queira utilizar do Lifer, por exemplo, para recuperar um usuário ou qualquer coisa se pode recuperar através das APIs headless, que estão todas, se pode acessar todas por aqui. Então, já não existe mais, deixa eu só fazer o login. Já não existe mais a necessidade que quando foi lançado, por exemplo, assim, nós não tínhamos acesso a todas essas APIs que temos hoje em dia. E então se acabava muitas pessoas ainda optando por trabalhar com o módulo com Java, né? Se você acessar o seu portal com o API, acredito que desde a versão 7.2 do Lifer já se implementou essa interface para visualizar os serviços. Então, nesse caso, é o que eu estive comentando, você consegue visualizar todos os serviços que existem no portal. Então, você já pode utilizar esses serviços REST, ao invés de estar fazendo injeção de Java num módulo híbrido, não? Então, aqui, esse módulo seria mais um módulo híbrido com Blade. Hoje em dia já está bastante em desuso, nos últimos 2 anos não estamos mais utilizando, basicamente. Bom, agora se falarmos do Lifer.js, que foi a segunda aproximação mais amigável para os front-enders. Lifer.js tem também como se instalar documentado nessa página do Lifer. Depois eu posso deixar as URLs no final para vocês verem. Então, você tem que basicamente instalar o idioma a nível global, instalar um generator, e depois executando o Lifer.js, você vai conseguir, então, obter os tipos de projeto, né? As templates de projeto para ser criado. Então, nesse caso, como eu já tenho instalado, você digita aqui Lifer.js, me dá a opção de gerar, como você pode ver, tem até Metal.js widget, que é algo que veio, né, e foi eliminado agora na 7.4, mas que ainda temos aqui como legacy. Então, temos os tipos de widget, que seria Angular, React, Vue, Metal, que para 7.4 já pode esquecer. E o JavaScript puro também é possível criar widgets do tipo JavaScript puro. Então, se criamos um widget, por exemplo, aqui com idioma, para depois a gente poder comparar a diferença com o CLI. Então, aqui vamos colocar React. React.js com JS Toolkit. Aqui perguntou um nome mais amigável. Se quero colocar localização, suporte de localização é para dar suporte a multilanguage, não internacionalização. Aqui a categoria, vamos manter a sample. Se você quiser criar mais categorias, é só colocar um outro nome e depois traduzir ela no Lifer, vai aparecer numa outra abinha nova no lugar de widgets. E aqui é onde está meu módulo, o meu servidor. Opa. 1, 2, 3 bundles. Certo. Aqui vou pedir para gerar um código de exemplo. Assim a gente tem como validar como seria um template de um módulo React com JS Toolkit. React bom que não demora tanto. Quando é o Angular demora muito mais, que o Angular é mais pesado para baixar as dependências. Bom, tá. Então aqui nós temos um React gerado com
com Lifer.js. Deixa eu fechar isso aqui. Aí, como vocês podem ver a estrutura, basicamente aqui dentro do asset sempre fica o que são os estáticos, tá? Que seria CSS, imagens, sempre tem que colocar dentro desse asset. Aqui dentro de features nós temos a parte de internacionalização, como eu estive comentando com vocês, as configurações, que caso você tenha alguma dúvida de como gerar mais configurações, você pode olhar nessa URL uns exemplos. A configuração temos sempre a nível de sistema, que é guardada a nível de system dentro do portal, e a de Portlet Instance. De Portlet Instance é aquele famoso quando você clica no Portlet, nos 3 pontinhos, Configuration. Então, a configuração está a nível de Portlet, não a nível geral de sistema, né? Aqui, normalmente, de sistema, é somente se você quiser ter algo, digamos, com variáveis globais, que todos os portlets que tivessem instanciado no seu portal consumam dali, ou do portlet, se você quiser ter vários portlets com diferentes configurações. Então, aí é melhor instanciar a nível, um escopo mais pequeno, que seria a nível de portlet. Bom, o restante da nossa estrutura. Se você ver aqui, foi gerado um código simples, o Lifer já gera injetando as configurações, que é a maneira que temos depois de recuperar, tá? No app components, como você pode visualizar. O language se recupera dessa maneira, que seria para internacionalização. Lifer language get e aqui, que está aqui dentro no features, tá? Essas são as keys e valor. Certo. O que seria a configuração se acessa a partir do dis, como é comum no React, props e configuration, que foi a maneira que foi passada aqui com o nome configuration. Okay? Também estamos passando para o app component, que seria o portlet namespace, context e o portlet element ID, que muitas vezes a gente acaba utilizando. Bom, se olharmos aqui o package.json como dependência, temos as dev dependencies, que seria para a compilação do módulo, e a dependência do próprio módulo, que como é de um módulo React, do tipo React. Certo? Ok. Chegou uma pergunta, Voltando. Rose, no chat. O Henrique perguntou, no caso de utilizar o projeto React sem módulo Java, e precisar recuperar algum valor do portal.properties, ou seja, no portal, dá uma olhada aí no chat, porque se for ler eu acho que vai ficar estranho, mas tem alguma dica de como poderia recuperar através do front-end? Vê aí. Então, já tive essas perguntas, porque isso vem do mindset da gente utilizar, quando utilizamos sempre, como estamos utilizando sempre e viemos do mundo Java, a gente sempre colocava no Portal Excel, no Portal Properties, alguns valores que a gente queria recuperar. Hoje em dia, o que eu recomendo sempre num projeto para os clientes se isso é a nível, então, o Portal Excel que é a nível de sistema geral. Ali era uma configuração que nós colocamos a nível global. Então, eu recomendo você colocar essa configuração desse portlet a nível de sistema. E assim você consegue recuperar ela sempre e configurar. E tem uma grande vantagem comparada ao PortalX, que seria o PortalX, ele está sendo... PortalX, pouco a pouco, a gente quer retirar para as configurações da plataforma Lifer, tá? Porque toda vez que você muda algo no PortalX, você precisa reiniciar o servidor para poder recuperar aquele valor, né? Porque ele é estático. Então, já as configurações que estamos construindo hoje em dia ao nível do SGI e no System, elas já são como se fala isso em português? Como se fala isso em português? Me faltam as palavras. Em espanhol seria em caliente, que seria ao vivo. Pode deploy mesmo. Não precisa do deploy. E assim que você mudar algo no sistema, você consegue recuperar aquele valor no mesmo momento. Então, hoje em dia, nós aconselhamos sempre a colocar a nível de sistema. Então, se você cria e põe o valor daquele portlet a nível de system, então, quando você vier aqui nas configurações de System Settings, vai ser criada uma nova categoria, tá? Para aquele portlet aqui,
por exemplo, igual temos aqui do Commerce. Aí você vai entrar aqui, tudo que você cria lá a nível de sistema aparece aqui para ser configurado a nível de sistema. E aí você consegue recuperar. E eu acho que a nível, comparando com o Portal X, é até melhor e supre bastante a necessidade. Porque do Portal X você realmente não consegue. O Portal X ele é estático, está a nível server-side, totalmente lá no lado Java, e a gente não tem, porque isso causaria uma falha de segurança, se desde um módulo front-end pudéssemos acessar essa informação. Não sei, Henrique, tá? Você acha que resolve o problema com o system? Não. Beleza, bom. Então, continuando com esse módulo, tá. Então, aqui para isso que servem essas configurações do portlet, né, que seria a nível de sistema e a nível de portlet. A nível global, que seria a substituição de um Portal X, diria para colocar a nível de sistema. Ok, bom. Então, aqui, como eu comentei, temos a dependência React. Um ponto importante que eu vou comentar já antes que eu me esqueça é que temos que ter cuidado na hora de trocar essas dependências, porque normalmente os desenvolvedores front querem trocar, querem utilizar a última versão, óbvio. Nós também gostamos eu falo porque eu vim do mundo back, eu estou hoje em dia no mundo mais front, mas nós também gostamos das coisas novas, só que tem que ter um pouco de cuidado para não causar conflito. Vocês sabem que um React não pode ter duas versões na mesma página, porque senão começa a causar um monte de conflitos. Então, é importante sempre poder, se quiser trocar a versão do seu projeto, de repente está fazendo uma migração, ver se não está com alguma versão legacy, acessa o código-fonte que vocês, se for uma versão DXP Enterprise, vocês podem pedir para suporte, ou se vocês estiverem utilizando community, vem aqui, olha que versão vocês estão utilizando do portal, sabe, nas prints, e valida qual é a versão que o Liferay está utilizando, para não entrar em conflito. Porque você pode até instalar dentro um módulo React, mas você vai ter efeitos indesejados. Depois eu até tenho uma amostra do que acontece, versões distintas de React numa página. Dentro do próprio portal, aqui no código-fonte, no GitHub, se eu não me engano, se a gente for aqui em Front.js, aqui, React Web. Aqui você consegue ver que versão está sendo utilizada no Liferay. No caso, se a gente olhar na master, já está na versão 16.12, né? 16.12. Aí, se você vier, por exemplo, para 7.2, aí você vai ver que utilizava 16.9. São minors, mas é importante, eu manteria o máximo possível, porque até os minors trabalhando com JavaScript podem dar problema. Tá? Então, aqui, vocês sempre conseguem encontrar que versão, como Liferay de código aberto, vocês estão utilizando e podem utilizar. Bom, agora se a gente for para o último, a última inovação, que seria o Liferay CLI, como criamos um módulo com Liferay CLI. Primeiro, para instalar é bastante simples, seria como instalar um React, como vocês podem ver aqui, npm install, pode instalar com Yarn, com npx, isso da maneira que você quiser. A partir do momento que você instalou o Liferay, o Liferay CLI, aqui no módulo, aí você só necessita executar Liferay new, igual React new project, e aí você pode fazer project sample. E aí já te vai perguntar, e tem um passo a mais aqui no caso, que seria falando das remotes, porque é uma ferramenta que está mais atualizada, e se está investindo muito mais updates nessa ferramenta que no Liferay.js Toolkit. Então, se você está utilizando Liferay.js Toolkit, recomendo tentar ir migrando para a ferramenta Liferay CLI, porque vai receber muito mais updates, não com as novas versões de Vue, Angular, React, o que seja para compilar. Então, aqui, quando tem essas duas opções, com a seta você consegue, né, escolher se você quer criar um projeto remote,
ou um projeto para a plataforma. Vamos dizer que vamos criar um widget.js que a gente quer deployar na própria plataforma. Tá? Aqui temos o readman human. Ah, eu vi aqui uma pergunta. Sim, pode utilizar IntelliJ. Eu utilizo IntelliJ ali hoje, na verdade. Prefiro ele ao Developer Studio. Vai melhor com o Mac. Bom, então aqui nós temos as opções, que seria Liferay, que é Community Edition, significa Not Sharing, 7.4, DXP. Então aqui a gente já começou a ter uma diferença também entre o Community Edition e o DXP para o template do projeto, tá? Uma diferença importante que antes com Lifer.js não tínhamos e aqui temos. Aqui temos também outra diferença importante, que seria escolher que o meu módulo não compartilhe bibliotecas com o portal, ou sim, no Lifer.js nunca compartilhava, e aí é uma falha, até eu tenho outros blogs explicando e dizendo e aconselhando você a utilizar, a compartilhar as bibliotecas para não ficar instalando. Imagina que você tiver 10 módulos React, ter que instalar 10 vezes, fazer o download no build 10 vezes e tá colocando aquele React dentro de cada aplicação 10 vezes, isso torna o projeto muito pesado, o build demora muito, o build pode chegar, dependendo do tamanho do projeto e quantidade de módulos dentro, pode chegar a levar mais de 1 hora quando você está construindo a imagem. Então, estou passando por esse problema. Esse é um problema muito normal. Depois eu posso te dar as dicas de como ir acurtando, mas um deles é pegar tudo aquilo que é comum, colocar num módulo que seja compartilhado e colocar no módulo compartilhado para você diminuir aquele tanto de download que tem que fazer de dependências num projeto. E não só isso, nesse package novo, a gente consegue também não só compartilhar os packages, mas você consegue não só a versão de React, por exemplo, que seria aqui essa C4, eu vou conseguir consumir a versão do React do Lifer, então já não tenho que me preocupar com a versão ou conflitos. Nessa daqui, que seria not sharing, não, seria a maneira que criávamos antiga com o JS Toolkit. Nessa maneira, eu consigo consumir não só o React, senão tudo que for JS que tiver dentro do portal, por exemplo, o Clay. Você já não precisa instalar Clay mais no seu módulo, você consegue utilizar daqui. E fica bem levinho o módulo. Então, eu vou criar um módulo utilizando o React Shared, tá? Como você pode ver, ele é mais rápido de criar. Project Sample. E aqui. Tá. Então, se olharmos aqui em dependências, vê que ele já não tem mais instalando o React dentro dele. Ele está dizendo que depende, né? A dependência é seria como o que chamamos antes de megajar para o módulo Javas, que nós temos um megajar que a gente utiliza só um jardo, que seria o DXP ou Community Edition no Java, e a gente tem acesso a tudo, pois agora nós temos a mesma coisa com os módulos front-end. A partir de um módulo, você vai conseguir ter acesso a tudo. Aí, se você perguntar, mas como eu sei tudo que está aqui dentro? Quando se executa o build, que eu posso entrar aqui, Project Sample. Também consigo executar sempre com Gradle Deploy se eu estou dentro de um Live Workspace, tá? Aqui eu estou dentro de um Live Workspace, pode ver que eu estou dentro de módulos. Então, não importa se eu crio esse módulo com Lifer CLI, se eu crio com Lifer.js, sempre vai poder se utilizar, sempre vai poder compilar com Gradle se está dentro da estrutura certa de um Live Workspace. A Danilo perguntou se é válido para 7.3, é válido para 7.3. O Lifer CLI você pode utilizar desde a 7.2. Tem também essa dependência para 7.3. Aqui.
o que ele vai mudar aqui é que ele vai ficar Portal 7.3, mas tem desde o 7.2. Quando você está criando aqui um módulo, vou até voltar, Liferay New Test. Quando você está criando um módulo, ele te dá a opção da 7.3, da 7.2, da 7.1, da 7.1 também. Então, vocês podem estar já baixando e utilizando na plataforma de vocês. Lógico, é importante, pessoal, ver se vocês estão com o último Service Pack. Se vocês estão trabalhando com versão Enterprise, validar que está atualizado, né? Que a gente sempre Lifer sempre vai soltando as atualizações, ainda que o produto esteja uma versão anteriores. Então, validar que está na última versão e vocês vão conseguir utilizar. Porque se você tiver muito defasado, por exemplo, estou com o Service Pack 1 da 7.3, então já tem quase 2 anos aí que a Lifer foi soltando updates e tem que estar fazendo o mantenimento. Do update 10, eu não sei se é o último, Henrique, mas depois eu vou dar uma olhada como que está essa. O último é o 11. O último é o 11? Faz quanto tempo que saiu o update 10? Aí, não sei não. Porque assim, como o Lifer CLI foi lançado no fim do ano passado, eu acredito que se faz esse tempo, eu acredito que na 10 já deve estar disponível para você, sim. No update 10. Bom, vou voltar aqui. Aí eu vou mostrar para vocês. Então, agora a gente tem um Mega já, que consegue utilizar tudo. E ao efetuar o build, eu tenho aqui um outro projeto já executado para eu não passar muito do tempo. Quando a gente executa o build, vocês vão ver aqui em Node Modules, não tem nada, porque a gente está consumindo o que seria do portal. E aqui, pera. Vou mostrar aqui. E aqui seria um exemplo que nós conseguimos, por exemplo, utilizar tanto o React, sem estar utilizando. Aqui também posso utilizar o que seria o Clay. Eu não sei, pessoal, se todo mundo conhece o que é Clay, mas vê aqui, eu estou fazendo um import do Clay. Não tenho nada referenciando sobre o Clay e estou utilizando do portal. Aí, se acessarmos aqui no build, você vê que gera pouquinhos arquivos, ou seja, é um módulo bem levinho. É bem levinho para compilar também, o que ajuda no build, tá? Aqui no dist nós temos o que seria o jar, que dentro dele você consegue ver mais ou menos as dependências. Sharing dependencies. Opa, não. Eu tenho um outro módulo aqui, isso. Tá. Mais ou menos o que seria quando você tem as dependências compartilhadas. Você tem acesso a todas essas dependências que estão no portal. Todas as tag libs do Clay, item selector, tudo que está dentro do front-end JS, são bastante coisinhas que se pode acessar. E aí, no caso, aquele módulo que eu fiz, que eu tive utilizando aqui, esse módulo que a gente fez, que está utilizando as coisas do próprio portal, utilizando o Clay, que seria um gráfico simples, eu copiei só o código do Clay e colei aqui. Aqui no index, chamei esse componente, certo? Então, como você pode ver, a gente já tem acesso a tudo. Tá tanto a aplicação funcionando, como o Clay, e poderia reutilizar muito mais coisas que está dentro do portal, tá? Então, essa é a grande vantagem. Isso daqui se pode fazer com Lifer.js? Utilizando? Sim, se pode. Shared bundle React Lifer. Esse é um dos blogs que eu escrevi há um tempo atrás, quando não existia ainda o Lifer.js, e eu comentava isso da perda de performance, possibilidade de conflitos que a gente teve com vários clientes. Então, aqui eu explicava como você podia fazer, você retirando, né? Você criava um módulo do tipo shared, que existe também no Lifer CLI, você pode criar um módulo desse mesmo tipo, tá? Que seria shared, para suas
bibliotecas que sejam compartilhadas. Imagina que você tem um útil que você quer compartilhar entre todos os outros módulos, você pode criar seu próprio shared, não precisa só utilizar o que seria do Lifer. Mas antes a solução que a gente tinha seria isso, criar um shared, porque eu não conseguia consumir diretamente assim, quando eu escrevi esse blog, né? Criar um shared e depois adicionar esse shared dentro do meu módulo, para poder utilizar e deixar ele levinho. Aqui tem até um código de exemplo, tá? Logo mais, depois de um tempo, aí a gente teve override commerce minicar. Aqui a gente já começou. Não sei porque eu não estou vendo. Essa é nova. Esse blog estava hoje funcionando. Esse blog tava... Bom, tinha um outro blog aqui que eu não sei porque não estou mostrando. Vou reportar isso para a equipe que foi escrito e que eu mostrava como você podia utilizar, depois eu vou dar uma olhada porque não está funcionando, como você podia utilizar as coisas, consumir as bibliotecas da própria plataforma, tá? Que seria basicamente importando dentro desse bundle NPM, bundle RC, dentro desse arquivo aqui. Mas era um trabalho muito manual, você tinha que conhecer as versões do Lifer, ficar buscando, e hoje em dia tudo foi suprimido basicamente com o Lifer CLI, que você simplesmente põe aqui e já era. Se eu não quiser que esteja compartilhando ou consumindo nada do portal, então você tem a opção também que seria o Not Sharing, que é aquele que eu mostrei para vocês na hora de criar. Se você criar Not Sharing, ele vai vir normalmente aqui com Lifer Portal Agnostic, e aí você pode instalar o que quiser. Então aqui eu dei um exemplo, como era basicamente antes, né, no Lifer.js. Seria basicamente que nós instalávamos a própria versão do React, teria que instalar Clay para poder fazer funcionar a mesma coisa. Se olharmos, por exemplo, CD sample React. Se olhar aqui em gist, o módulo, tem o módulo. Tem 16 KB só o que compartilha, né? E agora se a gente comparar com o módulo sample React, not sure. Se a gente comparar agora com o módulo que eu tive que instalar as coisas, ele tem 10 megas. Isso vai deixando cada vez mais pesado, tanto o build como é ruim também para você manter uma aplicação, né? Porque se você instala um update, você tem que estar validando que não está entrando em conflito as bibliotecas que você está utilizando com o portal. Então, isso daqui veio, a parte de utilizar o CLI e utilizar o shared veio para facilitar bastante a nossa vida. Tá? Bom, sobre isso, não sei se vocês têm alguma dúvida, se podemos seguir. Acho que ficou bastante claro sobre a diferença, acho, do último com o anterior, né? Que seria que ele facilita bastante a nossa vida com as bibliotecas compartilhadas que podemos utilizar do portal. Bom, então aqui seria o ponto em que eu estava comentando com vocês, né? Sobre a diferença do shared e not shared. Como você pode ver, quando a gente não está compartilhando, esse módulo é empacotado, esse ponto jar junto com o Node Modules, que deixa sempre muito mais pesado. E o Shared Dependencies não, ele está vaziozinho, se você ver o resource, quando você abre o jar. Bom, agora umas dicas assim, sobre quando você está utilizando os módulos front-end com Lifer, né? Sempre temos os clientes perguntando, posso utilizar React Bootstrap? Ou quando vem perguntar também, às vezes já instalou tudo e está conflitando tudo no portal, saiu a parte que seria o topo do Lifer, está tudo sem estilo. Lembrem-se, pessoal, sempre que o Lifer ele utiliza, ele é construído em cima do Bootstrap. Então, se ele é construído em cima do Bootstrap, a gente tem que ter muito cuidado para não estar instalando versões diferentes, porque vai conflitar,
tá? Então, quando você pode utilizar o React Bootstrap, pode. Só que instala só o React e o React Bootstrap, mas não a versão do Bootstrap. Porque se você vier aqui, tem uma... Vou mostrar aqui. Tá. Quando você vai no React Bootstrap, por exemplo, vou pegar o link aqui. Tá. Quando você vai aqui, eles mandam você instalar o Bootstrap junto. Você pode utilizar o React Bootstrap, mas não o Bootstrap. Então, instala até essa parte só e não o Bootstrap, tá? Por exemplo, eu tenho aqui... Depois eu posso passar o link desse repositório que vocês podem testar, tá? Então, seria, por exemplo, um React com Bootstrap. Aqui, como você pode ver, eu tenho instalado somente o que seria compartilhando as bibliotecas do Liferay e o React Bootstrap, mas não o Bootstrap, porque aqui, nesse caso, a gente vai reutilizar o Bootstrap que já tem no portal. E funciona. Se você vier aqui, aqui eu tenho o módulo, aqui está utilizando o Bootstrap, esse módulo, e sem conflito. Outra biblioteca que se pode utilizar com React, o Styled. Não sei se os que são do React com certeza conhecem. Não tem problema nenhum de conflito com o Styled, é muito fácil e uma biblioteca levinha de se utilizar. Outra biblioteca que se está utilizando muito, Material UI, também se pode utilizar. Você pode instalar e utilizar, como você pode ver aqui. Material UI, eu não vi nenhum conflito até hoje, nada que fosse assim absurdamente ou muito sério, tá? Para utilizar. Aqui, como vocês podem ver, tem o Styled nesse. E aqui tem o Material UI. Esse é porque veio por equívoco. Para instalar o Material UI e o Styled junto, que podem trabalhar também. Mais coisas, por exemplo, tem bibliotecas que já entram em conflito. Então, sempre que vocês tiverem um cliente perguntando para entrar num projeto, valida antes, tá? Por exemplo, o Chakra, ele entra em um conflito absurdo com o Life, ele precisa de umas versões de Node diferente, para compilar deu muita dor de cabeça, é melhor não utilizar, então, nesse caso. Se pode utilizar a futuro com os remote apps, tá? Agora, quando se trata de um widget que você vai fazer deploy dentro, que não é um remote app, que está totalmente isolado, é melhor não utilizar. Então, sempre faço uma POC antes, se os clientes perguntarem. Tem pergunta? Sim, pode utilizar as dependências compartilhadas e instalar somente em um módulo, que seria o módulo Shared Bundle. Você instala tudo naquele Shared Bundle e pode reutilizar ele em todos os outros componentes, que é o recomendado de hoje. Bom, falando nisso, cuidado sempre com a quantidade de coisas que se instala, né? Usar o NPM aí com muita moderação para os builds do projeto e performance do site também, para não perder tanto. Como comentei igualmente sobre a pergunta, o Shared Bundle é o melhor amigo de vocês aqui no momento, como eu comentei, se todos os meus projetos vão utilizar uma determinada dependência, uma determinada biblioteca ou componentes que você mesmo vai criar, cria um módulo do tipo shared e expõe esses módulos e instala nos demais módulos que necessita consumir e assim você evita bastante problemas no futuro de performance e manter aquilo repetido, códigos repetidos por aí, né? Bom, acho que está mais que certo. Aproveitar ao máximo agora com o Lifer CLI todas as bibliotecas compartilhadas que Lifer oferece. Também sobre uns truques para quem está começando com Lifer, com Widget.js, normalmente a pessoa fica perdida de como eu vou referenciar essa imagem dentro do módulo, né? Porque não é 100% igual seria num módulo React puro, por exemplo. Você sempre tem que referenciar com /o/web context, que seria o nome do seu projeto,
projeto. Aqui seria o nome da imagem, por exemplo, de uma fonte, o que seja, e a extensão. Tá? Então, sempre é /o, sempre que você for referenciar. Esse é um truque para você não perder tempo, se você começar amanhã a desenvolver seus widgets, sempre ir utilizando a partir do /o e o nome do projeto e recurso. Bom, também tem o fato que quando se cria uma aplicação SPA dentro de Lifer, todavia, como é uma plataforma Java, tudo que ele recebe na URL, ele tenta processar aquela request. Para ele saber que não deve processar aquela request, vocês devem instalar o hash router, tá? Na aplicação SPA. Então, quando você instalar, assim que você criar uma página, por exemplo, de dashboard dentro do portal, a hora em que você arrastar aquele módulo para dentro e ele tiver outras rotas dentro, quando for clicando, então ele vai colocando hashtag na URL e trabalhando, e isso daí evita com que o portal tente ler isso como uma página. Se você não instalar o hash router, quando a pessoa clicar na aplicação e tiver uma outra rota, como page router, aqui for /page router, Lifer vai te dar um 404. Bom, sobre as remote apps, como vocês sabem, Lifer está investindo bastante em poder deixar o mais amigável possível. A futuras remote app, a ideia é que possa ser criada 100% fora, sem saber nada de Lifer, uma aplicação do tipo, por exemplo, Angular, React, Vue, o que seja, independente da versão que seja, compilar essa versão e adicionar dentro do portal. Só que ela, como o nome diz, é remote, tá? Então, ela não é da maneira como a gente pensa, ela não está realmente deployada dentro do portal, ela é o que seriam uns arquivos estáticos, né? Que o build vai gerar um arquivo estático ali, e a gente vai instalar isso aí dentro do portal. Então, por isso que não existe conflito quando se utiliza remote apps. Se pode utilizar e criar o remote apps com Lifer CLI, que te dá a opção, quando vocês veem a primeira opção que pergunta se a plataforma é remote. Se eu escolho remote, eu crio minha aplicação para manter dentro, é bom criar por ali, ainda que seja uma aplicação totalmente React, por exemplo, depois se você quiser pôr dentro daquela estrutura, porque o Workspace, Lifer Workspace, você consegue utilizar todas as features que dá ele. Então, o que vai fazer ali é que ela vai executar o build, tá? Ela vai gerar o arquivo final para você. Você pega aquele arquivo, instala num Document Media ou num servidor externo, porque se chama remote, porque a ideia é que se tivesse isso num servidor externo, e Lifer te gera toda a estrutura como se fosse uma aplicação. Qual que é o segredo aqui? É que aquele build, ali ele só tem o build no React App para o CLI. Ele não tem o que seria o deploy, porque você não vai conseguir fazer com o CLI o deploy da Remote App diretamente no Lifer, tá? É um processo manual com ele. Já com o Blade, que está vindo aí, é novo, se você tiver com o Blade updated e acessar a master hoje em dia, você vai ver uns workspace dentro de teste, você consegue ativar você tem que ativar uma flag no seu Lifer, levantar ele, e aí com o Blade, com esse comando, você consegue criar remote app, gerar esse build e fazer o deploy no Lifer e criar tudo basicamente automaticamente, tá? Então, esse é o próximo passo aqui com o Blade, que isso está em curso ainda. É bastante interna essa novidade, ainda não, por isso não foi documentado nada, ainda está em testes. Tá? Bom, e aqui tenho as referências, instalações, pessoal, como eu falei, utilizar Shared Bundle, o repositório, se vocês quiserem dar uma olhada depois, eu vou pôr aqui no chat, que talvez seja mais fácil. E é isso, qualquer dúvida? Passei um pouquinho do tempo. Fica tranquila, Rose. Muito legal. Chegaram algumas perguntinhas aí, eu acho que você já passou, né? A maioria delas acho que já foram, né? Dependencies, Já. shared da plataforma, bibliotecas, então tá tudo coberto aí.
Isso. Pessoal, vamos aproveitar que Rose está aqui. Quem mais tem dúvida aí? Quem mais? Aí, Henrique mandou mais algum aí, dá uma olhada. Ah, se posso passar o link da biblioteca incluída no Shared. Ai, eu vou ter que... Como que eu passo isso daqui? É que isso aqui tá no slide. Isso aqui tá no slide. Você vai passar os slides pra gente, né, Rose? Passa sim os slides para você. Pronto, eu vou subir os slides lá na página do Meetup, pessoal, e aí vocês conseguem pegar lá, fiquem tranquilos, tá? Hoje mesmo já tá lá, tá? Daqui a pouquinho, olhem lá, quando a gente encerrar aqui, eu já vou subir o link para os slides. Mas tem como pegar ela no Ah, é verdade. no código-fonte. Eu vou pegar depois o link e eu passo para você passar para o pessoal, para eles ficarem sempre se atualizando. Muito bom, muito bom. Vamos aproveitar aí, pessoal. Quem mais tem perguntas? Eu tenho, Anne. Eu queria até abrir o microfone aqui, porque minha pergunta é um pouco extensa aqui. Primeiramente, Rose, parabéns aí pela palestra aí, pelo seu mini workshop, porque caiu como uma luva para mim. Eu estou passando exatamente por esse problema com o cliente, e eu até comentei ali no chat que o deploy, o build, né, na verdade, ele demora 1 hora, às vezes até mais. A gente deve ter por volta de 20 módulos React, e todos eles têm o seu próprio Node Modules. E todos eles E estão aí com o você já próprio viu o problema. React dentro já. Exatamente. Então, assim, fica um processo muito, muito pesado para um sistema assim que tecnicamente é simples, e até a parte de negócio também é simples. Então, assim, é um canhão para matar uma formiga, né? Como a gente costuma dizer. Aí eu queria perguntar para você, você já deu várias dicas aqui de como melhorar isso, mas assim, nesse primeiro momento, qual seria a melhor estratégia? A gente reaproveitar, a gente pode reutilizar esses módulos que já foram criados em React, usando e a partir daí a gente poder usar esse Liferay CLI novo, usar aquele mega jar lá que você comentou, ou a melhor estratégia seria a gente começar do zero com o Liferay CLI e trazer os componentes dos módulos problemáticos, né, antigos. Qual seria a melhor estratégia para a gente resolver esse problema de duplicidade de node modules? Então, aí seria, se o seu cliente for mais aberto à mudança, tudo depende disso, né? Se ele for aberto à mudança, eu diria que sim, para você tentar utilizar o CLI, passar tudo para o CLI, que seria basicamente, gera todos os projetos com CLI com o mesmo nome, e copia e cola o código, testa, valida que está tudo certo. Mas se ele já não for tão aberto à mudança, se você quiser diminuir, assim, falar para ele, não é tão arriscado, vamos fazer dessa outra maneira, eu criaria, que versão ele está utilizando do React, a versão do Lifer, né? Isso, Você pode criar um shared bundle e exportar. Inclusive, eu já tinha lido esse teu post aí, e essa foi uma tentativa também. Só que na verdade eu fiquei assim, foi um post, eu li anteontem isso, na verdade, então não deu tempo ainda de implementar. Aí, Mas desculpa você te pode interromper. fazer outra coisa que é ainda melhor, que seria, você pode adicionar esses React, que seria aí, não precisa nem criar um shared bundle, você poderia. Que versão é de Lifer? 7.3. 7.3. Tá. Deixa eu achar aqui. Eu tenho um projeto. Tá. Aqui. É porque eu não consegui abrir o que eu ia mostrar do override card, que era a segunda approach. Eu não sei por que não abriu para mim, que eu tenho que falar com o pessoal. Por que não abriu aquele blog post que eu mostro como fazer aquilo? Ó, se você vem aqui, tá. Live Workspace. Nesse caso, se pode importar o React do próprio Lifer. Essa, claro, é para uma versão 7.4. Mas você vai ir basicamente no bundle. Deixa eu fechar isso aqui também. Tá. Módulos. Então, aqui nesse NPM Bundle RC, você pode importar.
a versão do React do Lifer, que é a versão que eu falei, se pode fazer, mas é manual. Que você vai pegar o que seria do Frontend JS React Web, que eu mostrei lá no código-fonte, e aí você consegue importar ele aqui, desse jeito. Entendi. E aí todos os outros módulos fazem referência para esse cara, para esse commons aí, esse shared aí. Esse daqui nem é um common, esse é um módulo, por exemplo, você vai pegar a sua aplicação React e você quer consumir do portal direto. Aí você nem precisa do shared. Aqui você vai conseguir consumir do portal diretamente. E aí você pode eliminar, você pode pôr esse exclude igual a true, não vai fazer caso nunca. Ainda que esteja aqui uma dependency, se está vazio, nem porque não precisa ter, ele não vai fazer caso ao que esteja aqui dentro. Claro, ele deve ter mais dependências aqui, então aconselho só retirar o React daqui e importar ele através daqui. É um configs import, e aqui você consegue ir importando as dependências que seja. Nesse caso, que era o blog que eu queria mostrar, explica isso. Que aqui, por exemplo, estou importando o que seria do commerce, todas as bibliotecas JS do commerce para reutilizar, o Clay. E aqui, a partir do Liferay Frontend JS React Web, eu consigo importar o React DOM e o React. Então, eu acho que essa é a forma mais simples de você implementar sem mexer em nada de estrutura. E aí, com isso, eu paro com essa duplicidade do Node Modules aí, né? Por cada módulo. Né? Sim, aí você tira essa duplicidade. Outra coisa que você pode fazer seria também instalar o Yarn, ao invés de NPM. No seu módulo, você instala no que seria o Workspace, você instala o Yarn e ele é bastante mais econômico que o NPM fazendo as instalações. Mas aí você tem que eliminar todo o package JSON log e fazer essa alteração no Workspace. Não sei se você foi já uma tentativa. tentou. Sim, a gente tentou, mas não deu muito certo porque deram conflitos em algumas bibliotecas. Dá conflito, esse é o problema, que nada é mágico, eu já falei. Nada é mágica. Aí a gente desistiu dessa abordagem aí. Mas assim, o cliente, ele está total aberto, ele quer resolver o problema. Então eu acho que a estratégia vai ser o Liferay CLI, perfeito. Sim, e aí as outras, isso eu estou falando do React, né? Os outros módulos que ele tenha, por exemplo, suponhamos que todos os módulos estão utilizando umas outras bibliotecas repetidas. Então, sim, põe essas outras repetidas que não tem no Liferay, exporta elas e consome elas dali, sabe? Então, você vai instalar só em um módulo todas as bibliotecas repetidas, ao invés de estar instalando em módulo a módulo, em módulo a módulo. E eles vão estar consumindo. E para consumir do Shared Bundle é igual. É sempre aqui, a partir do NPM Bundle RC. Você põe o nome do seu módulo e adiciona. Perfeito. Nossa, muito obrigado, Rose. Salvou minha pele. Espero que dê certo. Eu também, mas vai dar sim. Obrigado. Acho que tem o Henrique levantou a mão. Opa, boa noite, Rose. Boa noite. Para baixar a mão aqui, antes que eu chegue. Aproveitando essa tela que você está, primeiro agradecer também, né, dar os parabéns aí pela palestra, foi excelente. Tirou muitas dúvidas aqui, inclusive com o Danilo, já trabalhei com o Danilo. Agora a gente está em empresas diferentes, mas praticamente com um problema bem parecido aí, tamanho de build com React. Olhando essa tela, eu vi que você tem nesse projeto tem um build Gradle e package JSON. Eu fiquei curioso porque nós criamos alguns módulos e ele não veio com build Gradle. Aí quando você roda lá o Gradle build do Workspace, ele acaba não gerando por algum motivo esses módulos React. Eu queria só entender se você teve que fazer na mão ou se não. É que esse módulo aqui em específico é um módulo para uma tagli, então por isso ele tem o build Gradle, mas esse outro, se você olhar do outro módulo que eu estava, deixa eu ver aqui, tá, esse é tá, esse daqui, se você ver, ele não tem o build Gradle, e ele funciona. Se eu executar, mas ele tem que estar na estrutura certa do projeto. Você tem um Liferay Workspace, né? Isso.
Então, aí esses módulos sempre tem que estar dentro de módulos. Se tiver aqui dentro de módulos, você pode até criar subpastas dentro dele, que igual eu criei aqui, tá vendo? O app, aqui tem todos os módulos. Você pode até criar subpastas que não tem problema. Quando você executar GD Deploy, tem que fazer o deploy de tudo. Entendi. Beleza. Vou dar uma revisada. Obrigado. Dá uma revisada se está dentro de módulos. Se não tiver Show de dentro de bola. módulos, não vai. Tá bom, Dentro obrigadão. você pode criar o que quiser, mas tem que estar aqui dentro, tá? Beleza. Show. Bom, obrigada, pessoal. Mais alguma dúvida? Alguém? Não, tudo ótimo. Não, então passo para você, Anne. Rosa, eu tenho certeza que o conteúdo foi incrível, porque quando o pessoal abre o microfone, o pessoal sempre vem muito tímido para a reunião. E aí, quando o pessoal abre o microfone, é porque eu sei que a talk foi excelente. Muito, muito, muito obrigada, Rose, novamente aí. Obrigada pela participação. Pela oportunidade da gente aprender aqui com você. Você já viu o Life implantado em diversos tipos de projetos, de tudo quanto é jeito. Então, as suas melhores práticas são ótimas, porque são muito, literalmente, práticas, né? E essa novidade do Life for CLI, eu mesma confesso que ainda não tinha lido sobre. Quando você me pingou e falou do tema, eu fui me inteirar, achei super legal e eu acho que vai facilitar muito a vida da galera. Eu já quero deixar o convite aberto para o Danilo. Danilo, depois eu quero que você traga esse case aí, desse desafio que você está superando aí, usando o CLI. Mostra antes e depois aí pra gente, cara. Vai ser legal. Vai ser um ótimo caso de problema aqui, né? E de uso, né? Isso é. Tá Pode convidadíssimo. Numa próxima eu trago sim. Beleza. O que não fazer, né? Vai ser o contrário daquilo da Rosa. O que não fazer. Mas isso uma das melhores maneiras de aprender, né? Claro, exato. É isso aí, exato. Muito bom mesmo. Vou compartilhar aqui de novo, pessoal, para a gente passar aí para os nossos recadinhos finais. Deixa eu só achar aqui, que eu também, Rosa, hoje eu tô com uma tela só, meu problema hoje é outro. Uma tela só a gente se perde, porque ou a gente vê vocês, ou a gente vê o que está sendo compartilhado. Acho que agora... Isso é verdade. Cadê, meu Deus? Eu perdi mesmo qual foi a tela. Deixa eu abrir aqui como slideshow, talvez dê certo. Eu vou compartilhar e vocês me dizem o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo... Marco Antônio. Marco Antônio, perfeito. Tudo certo, então. Pessoal, então, de novo aí, quero agradecer 1 milhão de vezes a Rose aí pelo conteúdo. Rose trouxe aí uma coisa muito legal, que são os blogs, né, que ela escreve lá na nossa comunidade. Então, se você ainda não deu uma olhada no blog, passa lá, liferay.dev, e aí tem lá o blog, também tem um link para entrar no Slack. Então, liferay.dev, e lá você vai encontrar tudo que você precisa saber sobre o Liferay e blogs super atualizados que falam não só sobre os releases, né, as coisas novas que estão saindo, mas são pessoas do time da Liferay, pessoas da comunidade compartilhando conhecimento das coisas que eles estão aprendendo, estão testando e estão vendo na prática, tá? Então, liferay.dev, blogs, tá, pessoal?